Morre o empresário Felipe Dal. Velório do fundador da Rede Amazônica será realizado na Capela da Sagrada Família, no Estúdio 5. Feira da ADS será realizada hoje no estacionamento da Suab e vai beneficiar moradores dos bairros do Ouro Verde, Coroado e São José. O governo do estado do Amazonas anuncia captação de 350 milhões de reais. Esse dinheiro será aplicado prioritariamente nas áreas de saúde e de educação. Última reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, que acontece hoje, tem pauta de mais de R$1 bilhão em investimentos. Mundial de Clubes tem surpresa inédita. O Kashima do Japão estreou com vitória sobre os favoritos, os colombianos do Atlético Nacional. Senado aprova a lei que facilita a renegociação da dívida dos estados com a União. Marcelo Odebrecht confirma propina de 10 milhões ao PMDB. Morre o arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo. Dom Paulo Evaristo Arnes tinha 95 anos. Homem é trucidado com 50 golpes de terçado. Não satisfeito, o assassino terminou por deixar sua arma cravada na cabeça de sua vítima. Ciclista de 14 anos morre ao ser atropelado no bairro Gilberto Mestrinho. A polícia ainda registrou mais 2 homicídios. Um a golpe de faca no Puraquequara e outro por agressão no bairro de Santa Luzia. Estes são os destaques desta edição. O Jornal da Manhã está começando agora, 5h49 em Manaus. Previsão do tempo. O tempo hoje em Manaus, Eduardo. O Instituto Climatempo prevê que a quinta-feira deverá ser de sol com muita nebulosidade durante todo o decorrer do dia. O Instituto também prevê a ocorrência de chuva a qualquer hora do dia. A probabilidade de chover 12 milímetros hoje é de 60%. E a umidade relativa do ar está em 72%. Com mínima de 24 graus registrada na madrugada, a máxima de hoje não deve ultrapassar os 33 graus centígrados. Os aeroportos Eduardo Gomes e Militar de Juricaba operam sem restrições para pousos e decolagens. As águas do Rio Negro, que haviam baixado 2 centímetros de terça para quarta-feira, estão paradas, de acordo com a leitura de ontem, no porto de Manaus. Com isso, seu nível em relação ao mar continua em 17 metros e 27 centímetros. Quinta-feira, 15 de dezembro de 2016. Hoje é o 349º dia do ano. Faltam agora 16 dias para terminar 2016. Hoje é dia de Santa Cristiana. Hoje também é o Dia Internacional do Esperanto, o Dia do Jardineiro, o Dia do Arquiteto Urbanista e o Dia da Mulher Operadora do Direito, ou seja, da advogada. Resumo histórico. Fatos acontecidos nesta data. Nascia em 1907 o arquiteto Oscar Niemeyer, considerado um dos maiores expoentes do movimento moderno da América Latina. Em 1963, o Maracanã batia o recorde mundial de público entre clubes de futebol na decisão do Campeonato Carioca no clássico Fla-Flu, que terminou empatado em 0-0 com o Flamengo se sagrando campeão. Nada menos do que 194.603 espectadores, dos quais 177.656 pagantes compareceram ao estádio. Falecia em 1966 o desenhista e empresário americano Walt Disney, nascido em 1901. Nascia em 1969 a atriz brasileira Adriana Esteves. Em 1970, às 17h56, acontecia o fim das transmissões da TV Excelsior. Em 2006, a Aviação Aérea Rio Grande, a Varig, tradicional empresa aérea do Brasil, deixava de operar oficialmente. Agora 5h51 em Manaus. As secretarias de Educação do Estado, SEDUC do município SEMED lançam amanhã os seus respectivos calendários de matrícula para o ano letivo de 2017. As duas pastas anunciaram para a ocasião o lançamento do aplicativo celular Matrícula Amazonas, uma ferramenta midiática desenvolvida pela empresa de processamento de dados que vai promover a integração de todos os serviços oferecidos pelas secretarias de governo e prefeitura. A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, abriu nesta semana as inscrições para o credenciamento de produtores rurais que desejam se tornar fornecedores do Programa de Regionalização da Merenda Escolar PREME. O período de credenciamento segue até o dia 31 de janeiro de 2017. O processo de credenciamento para fornecedores se dará por meio de adesão ao edital da ADS, que foi lançado no último dia 7 de dezembro. Produtores, associações de cooperativas podem se credenciar e cada um fornecerá segundo a sua capacidade de produção. O presidente da ADS,
Lisandro Breval, explica que o objetivo para o próximo ano é aumentar o número de produtores cadastrados no programa, visando a ampliação de produtos provenientes da agricultura familiar na merenda escolar de estudantes de todo o Amazonas. Trabalhadores que atuavam na obra de um edifício residencial na rua Fortaleza, no bairro de Adrianópolis, na zona centro-sul da cidade, paralisaram as atividades ontem para reclamar de atraso no pagamento de salários. A empresa SKN alega que está em dia com todos os pagamentos com as terceirizadas e que, por dificuldades internas, atrasaram a primeira parcela do 13º salário. Entre os trabalhadores estão pedreiros, serventes, carpinteiros, mestres de obras, encarregados e outros. A construção é de um edifício para apartamentos. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Sintracomex, Cícero Custódio, afirma que são 300 funcionários nessa situação. Segundo ele, os trabalhadores estão há 3 meses com os salários atrasados, sem carteira assinada, cesta básica, EPIs, recolhimento de benefício do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, pagamento da primeira parcela do 13º salário e sem abono salarial. Há ainda casos de trabalhadores que foram dispensados e não receberam pagamento da rescisão. Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas, TJM, acatou na sessão da última terça-feira denúncia contra o prefeito de Parintins, Alexandre da Cabrais, do PSD, e mais 5 servidores do primeiro escalão da gestão municipal. A denúncia consta no processo 4001-083, dígito 39, datada de 4 de agosto de 2016, de autoria do Ministério Público do Estado, MPE, e afirma que a Prefeitura de Parintins realizou fracionamento ilegal numa licitação pública para pagar empresas que prestaram serviços para o Carnaília 2013, o ano que o atual prefeito assumiu o comando do município. O Ministério Público afirma que o prefeito deveria ter tido zelo e rigor na realização da mobilidade e não fazer de forma como aconteceu. O relator da matéria, desembargador João Mauro Bessa, acatou a denúncia por entender que há provas de dolo e materialidade na irregularidade praticada por Cabrais e os servidores de Enilson Canto Brelage, Rosinaldo da Silva Carneiro, Ademir Garcia Teixeira, Alderlândia Simas e Alessandra Farias Ribeiro. 5h54 em Manaus. Até 70 mil funcionários que trabalham no Polo Industrial de Manaus devem entrar em férias coletivas a partir deste mês de dezembro. As folgas serão divididas em 2 etapas. O primeiro contingente deve ser liberado já a partir de amanhã e retornará no dia 2 de janeiro de 2017. Por sua vez, o segundo grupo de funcionários será liberado no dia 23 de dezembro, com retorno previsto para o dia 9 de janeiro do próximo ano. As informações foram divulgadas ontem pelo Centro da Indústria do Estado do Amazonas, CIAN, e pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Amazonas, Sindimetal. De acordo com o último levantamento divulgado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, o mês de outubro trouxe o segundo melhor resultado de 2016 em termos de geração de empregos no Polo Industrial de Manaus, fechando o período com 87.248 postos de trabalho em atividade entre efetivos, temporários e terceirizados. A média mensal de emprego de janeiro a outubro ficou estabelecida em 84.913 postos de trabalho. O presidente do CIAN, Wilson Périco, disse que algumas empresas vão manter um pequeno contingente atuando para atender algum atraso de produção ocasionado pelas dificuldades da produção durante o ano, como greve dos auditores fiscais da Receita Federal e problemas internos. A Moto Honda da Amazônia, uma das maiores empregadoras do Polo Industrial de Manaus, informou que vai dar aos mais de 6 mil empregados um período de 13 dias de férias coletivas programadas, também divididos em 2 contingentes, do dia 16 de dezembro ao dia 2 de janeiro de 2017 e do dia 23 de dezembro ao dia 9 de janeiro de 2017. Apenas um pequeno efetivo será mantido para realizar a manutenção nas fábricas da empresa. As férias da empresa também são dadas no período do meio do ano. 5h56 em Manaus. As Secretarias de Educação do Estado, SEDUC e do município SEMED lançam amanhã, dia 16 às 9 horas, os seus respectivos calendários de matrícula para o ano letivo de 2017. As 2 pastas anunciaram para a ocasião o lançamento do aplicativo Matrículas Amazonas, uma ferramenta miadática desenvolvida pela empresa de processamento de dados do Amazonas.
a Prodan, que vai promover a integração de todos os serviços oferecidos pelas secretarias do governo e da prefeitura. O governador José Melo explicou que o aplicativo vai reunir serviços na área de educação, saúde, arrecadação tributária, trânsito e segurança pública. Segundo ele, além da matrícula para ingresso nos ensinos fundamental e médio, o sistema ainda vai incorporar alertas de multas no trânsito, vencimento de licenciamento de veículos e habilitação que estarão disponíveis no celular a partir deste mês. Melo fez questão de frisar que esta modernização atende a uma necessidade fundamental de melhorar a qualidade dos serviços públicos, mas sem que isso impacte nas finanças públicas. Esta é uma das novidades em termos de ação de governo, algo que efetivamente vai facilitar a vida de muita gente. O alcance deste aplicativo já é tanto que, desde o lançamento da primeira fase desta ferramenta, no início do mês, já é possível até mesmo o pagamento de impostos e acesso ao sistema de licenciamento e habilitação de veículos, explicou o governador José Melo. O polêmico projeto de lei do deputado Platini Soares, do DEM, denominado de Escola Sem Partido, recebeu parecer favorável ontem, durante a última reunião do ano da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da Assembleia Legislativa do Estado. A proposta proíbe professores de emitirem opinião sobre política e religião dentro da sala de aula e foi alvo de várias manifestações contrárias no início deste ano. Professores, inclusive, chegaram a classificar a medida de mordaça, porque impede o livre exercício da docência em sala de aula na discussão de disciplinas em que, invariavelmente, temas como gênero, política, religião e violência serão discutidos. Com o parecer favorável, a matéria deve ser votada em plenário ainda este ano, antes do recesso parlamentar. Além desse projeto, os deputados que integram a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final chegaram a votar e emitir 28 pareceres favoráveis às matérias em análise. Outros 9 pareceres contrários foram aprovados e outros 4 projetos de lei foram retirados de pauta. O jornalista Felipe Dal, um dos fundadores da Rede Amazônica, morreu ontem aos 87 anos em São Paulo, em decorrência de um infarto. Segundo informações da família, ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês para exames rotineiros. O irmão do jornalista, o vice-presidente da Rede Amazônica, Aloysio Dal, ressaltou a importância de Felipe para a comunicação no interior. Ele foi responsável pelo avanço da informação na região, com estações e equipamentos dentro e fora do estado. Ele coloriu a Amazônia, disse ele. Nivelle Dal, sobrinho de Felipe e vice-presidente de tecnologia da Rede Amazônica, destacou a importância da liderança do empresário. Esta notícia traz um pesar muito grande, pois ele sempre foi um líder e colocou entusiasmo em cada funcionário. Vamos torcer para que possamos dar continuidade aos caminhos que ele traçou. Ele sempre foi o centro da movimentação da família e que Deus nos mostre os caminhos adequados, disse ele. 6 horas em Manaus. Emissoras e serviços de som que transmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM de Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda. Rio Madeira de Banicoré. Palmeira FM Manacapuru. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Nova Luz FM Canutama. Anamã FM de Anamã. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência Maués. Tupã e eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 Manacapuru. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes. Voz Cabocla na Vila Rica de Caviana. Beruri e Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iemundá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Reconquista Bairro Novo Maracá e Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Big Bom de Iranduba. O Jornal da Manhã vai até o sudoeste do estado com Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Eduardo, amigos da Difusora. O maior rio, Eduardo, que banha o sudoeste aqui do estado, o Rio Juruá, tem grande importância no abastecimento do comércio nas cidades na microrregião do Juruá, aqui no sudoeste do estado. Ainda faz ligação com o estado do Acre. Muitas balsas e recreios que transportam cargas e passageiros para a região, pessoal, tripulação, etc., nos ouvem neste momento, precisam ter a informação sobre o nível do rio. A prestação de serviço aí do Jornal da Manhã, Eduardo. A ligeira enchente do Rio Juruá em outubro, depois vazou bastante e agora voltou a encher. Tem bastante água, o nível ainda está baixo
mas continua enchendo. Pelo menos na última semana deu muita água aqui no Rio Juruá e tem chovido bastante aqui na região, que tem contribuído para o aumento das águas do Rio Juruá. Só para tranquilizar um pouco mais, Eduardo, aí a navegação, o pessoal que faz navegação, que transporta as cargas e passageiros para o abastecimento de Ipixuna, Guajará, Evira, Itamaraty, Juruá, Carauari e também o município de Eirunepé. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Pode ir, Eduardo. Bom dia, Hélio, obrigado. 6h05. Vamos agora até Manacapuru. Bom dia, Zeg Deg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, Eduardo, a Câmara Municipal de Manacapuru realizou na manhã de ontem a última sessão ordinária de sua 16ª legislatura municipal. A partir de então, começa o recesso parlamentar, com retorno somente no dia 1º de janeiro de 2017, para o início da 17ª legislatura, com os parlamentares eleitos na última eleição. Dos 15 vereadores atuais, somente 2 foram reeleitos. Por isso, a partir do ano vindouro, teremos uma Câmara praticamente renovada. Foi um momento emocionante, onde vereadores e funcionários da Câmara tiveram a oportunidade de usar a tribuna para agradecimentos e despedidas. O presidente da Câmara, o vereador Francisco Bezerra, do PSC, que não disputou a reeleição, disse a nossa reportagem que deixa a Câmara com o sentimento do dever cumprido e falou dos avanços de sua administração. Realmente, companheiro Zeg Deg, a Câmara de Manacapuru, na nossa administração, está deixando alguns avanços para as próximas gerações e para os próximos legisladores que aqui virão, como, por exemplo, o orçamento impositivo, que não existia, foi um projeto de nossa autoria, aprovado pelos vereadores, também o fim da reeleição para presidente da Câmara, a diminuição do recesso legislativo, que era de 45 para 30 dias, portal da transparência, onde divulga o que é feito contabilmente na Câmara, nós estamos fazendo de forma integral, conforme prevê a lei. As leis da Câmara, que antes eram jogadas em pastas, hoje estão digitalizadas. Os bens da Câmara hoje também estão todos digitalizados em programas. Estamos encerrando no dia 31 o nosso mandato. Sempre buscamos o interesse da coletividade e nunca o nosso. Até porque a sociedade de Manacapuru sabe o que nós tínhamos antes de ser vereador e o que nós temos hoje. Então, nós temos a consciência tranquila de que cumprimos o nosso dever. Bem, Eduardo, o vereador Francisco Bezerra realmente é uma lenda viva da Câmara Municipal e deixa o parlamento por decisão própria. Ingressou na Câmara no ano de 1983, é detentor do maior número de mandatos dentre os vereadores e durante esse tempo participou de todas as mudanças evolutivas da Casa do Povo, deixando assim um currículo invejável como parlamentar. Ao perguntarmos se sua decisão seria um adeus, Bezerra sorriu e disse ser aquele apenas um até breve. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h08 em Manaus. Manaus é a sexta colocada entre as cidades brasileiras que mais geraram riqueza no país, com 1,2% do Produto Interno Bruto PIB, de acordo com a pesquisa PIB dos municípios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Na pesquisa Produto Interno Bruto PIB dos municípios 2014, os maiores geradores de riqueza naquele ano foram São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus e Porto Alegre. A partir de amanhã, sexta-feira, o público amazonense poderá prestigiar uma releitura inédita da história do nascimento de Jesus com o concerto de Natal na atividade. Realizado pelo governo do Amazonas por meio do Fundo de Promoção Social e da Secretaria de Estado de Cultura, o espetáculo acontecerá no palco do Teatro Amazonas até o dia 21 de dezembro e vai mesclar balé, música e dramatização, resgatando o espírito natalino tradicional, menos tecnológico e mais lírico. A proposta cênica é como se fosse um grande cartão de Natal que vai se abrindo em cena para a população conhecer a vida de Jesus, como uma história contada através dos cartões, enfatizou o secretário Robério Braga, que também assina a direção-geral do Alto de Natal. A atração faz parte da programação Um Amor de Natal, realizada pela SEC. A obra é inspirada no trabalho Revelações de Natal, escrita pelo autor amazonense Max Carpentier.
A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino cedia o primeiro seminário de formação da Rede Norte do programa Saberes Indígenas na escola. O objetivo do evento é capacitar os professores indígenas que atuam na educação básica e promover a troca de experiências no que diz respeito à elaboração de novas metodologias para letramento e elaboração de material didático específico e diferenciado. O seminário se estende até hoje, quinta-feira, no auditório do Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta, no bairro do Japim, no prédio anexo da SEDUC. Um concurso vai eleger a mais bela árvore de Natal nos parques residenciais do Prosamento. De acordo com a pasta, as árvores foram montadas e ornamentadas pelos moradores dos parques residenciais Cajual, Liberdade, Mestre Chico II e São Raimundo, por meio de doações de enfeites e utilização de materiais reaproveitáveis. O concurso continua até o próximo dia 18 de dezembro. A votação será aberta na página do SRMM Amazonas no Facebook. Para votar, basta curtir a imagem da árvore favorita. A Eletrobras Distribuição Amazonas Energia realizou uma ação de fiscalização visando combater e coibir a prática de furto de energia em uma panificadora e pizzaria localizada na Rua Castanho, bairro São José 1, zona leste de Manaus. A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada no Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações e perito do Instituto de Criminalística. A unidade consumidora utilizava um ramal trifásico clandestino que alimentava o imóvel, caracterizando desvio de 3 fases antes da medição. Depois de constatadas as irregularidades, foram adotados os procedimentos de abertura do termo de ocorrência e inspeção e o levantamento da carga instalada, no qual o prejuízo causado à distribuidora foi estimado no valor de R$27.780,18. O governo do Amazonas, por meio do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPAM, irá realizar análises em diversos produtos natalinos para verificar o peso, qualidade e segurança dos produtos. Os exames serão realizados em diversos produtos, tais como peru, pernil, nozes, bacalhau, frutas cristalizadas, panetones, brinquedos e pisca-pisca. Se forem constatadas possíveis irregularidades nos produtos, os proprietários serão autuados e terão um prazo de 10 dias para apresentar a defesa escrita junto ao IPEM-AM. E as multas variam de R$1.800 a R$1 milhão. 6:12 em Ibanão. O governador José Melo e o defensor público-geral do Amazonas, Rafael Barbosa, reuniram para tratar de parcerias no sentido de ampliar o atendimento da instituição na capital e no interior. Na ocasião, Barbosa fez um balanço das ações da Defensoria Pública do Estado em 2016 e ressaltou que o apoio financeiro do governo do estado este mês foi fundamental para a DPEAM encerrar 2016 com o pagamento dos servidores em dia, beneficiando também de forma indireta a população atendida pelo órgão. A ajuda possibilitou ainda o pagamento da segunda parcela de 70% do 13º salário dos servidores do órgão. Entre os projetos em discussão está a ampliação do atendimento itinerante da DPEAM em todo o estado e o apoio do Fundo de Promoção Social para a execução de projetos da Defensoria voltados a mulheres e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A expectativa é encerrar o ano de 2016 com cerca de 210 mil atendimentos pela Defensoria Pública nos serviços de orientação e assistência jurídica gratuita em Manaus e no interior do estado. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Unidade de Saúde do Governo do Amazonas, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, irá inaugurar no próximo dia 20 às 9 horas o espaço de recreação infantil, que funcionará no bloco E, no térreo da sede da Fundação Emoan, na Avenida Constantino Neri. O espaço de recreação visa atender as crianças portadoras de leucemias e outras doenças do sangue tratadas na Fundação Emoan. Este projeto foi apoiado pelo Instituto Ronald McDonald, que dedicou um aporte de 35 milhões para sua execução. O projeto foi intermediado pela GAC e a obra de reforma transcorreu num período médio de 30 dias. O aplicativo Minha Escola foi o grande vencedor do desafio de aplicativos cívicos Controle Social Digital 2016, um concurso nacional voltado aos desenvolvedores de tecnologias móveis. Criado pela programadora da empresa de processamento de dados do Amazonas, Prodan, Juliane dos Santos Silva, a ferramenta tem como objetivo facilitar a troca do conhecimento entre alunos da mesma série ou escola. Também participaram
participaram da criação do aplicativo o programador Eduardo Breno da Costa Freitas e o designer Michel Carvalho de Matos. Nesta quinta-feira, Juliane irá representar a equipe em Brasília na cerimônia de premiação que contará com a participação do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedras. A competição durou 2 meses e a iniciativa vencedora levou para casa R$25 mil. O Procon Amazonas avalia como prejudicial ao consumidor o anúncio feito pela Agência Nacional de Aviação Civil ANAC de resolução que permite às companhias aéreas cobrarem pelo despacho de bagagem. A resolução entra em vigor a partir do dia 14 de março de 2017. O fim da franquia obrigatória de bagagem é apenas uma das resoluções que constam das novas condições gerais do transporte aéreo que visam, segundo a ANAC, adequar o Brasil às principais normas internacionais de aviação comercial. Segundo a secretária executiva de Estado do Procon Amazonas, Roseli Fernandes, a resolução da ANAC aponta diferentes situações que ferem o Código de Defesa do Consumidor. Acontece nesta quinta-feira o lançamento do livro Skate, a arte de brincar e aprender, de autoria do presidente da Federação Amazonense de Skate Street Vertical, Ney Metal. A solenidade será realizada no Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, com uma programação que inicia às 14 horas e encerra às 16 horas. O autor do livro estará à disposição da imprensa para falar sobre esta obra que aborda a metodologia do esporte como ferramenta social, pedagógica, psicossocial e motora. O evento conta com o apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. Para consertar uma máquina do tempo que entrou em pane, um grupo de jovens precisa desvendar o mais belo dos segredos. Uma viagem de Natal que acontece nesta sexta-feira amanhã, a partir das 19 horas, no Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, com entrada gratuita. O espetáculo é realizado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e conta com a participação dos alunos de Música, Dança e Teatro da unidade do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, no Centro de Convivência. A direção geral do espetáculo cabe ao professor Eliseu Melo, direção musical de Misael Printes e Graziane Frost, e coreografia de Rosângela Lima e Sinara Dias. Ao inaugurar na manhã desta quarta-feira o ginásio poliesportivo da Escola Estadual Teresa de Jesus de Vasconcelos Menezes, na Redenção, Zona Oeste, a segunda obra na área de educação entregue em menos de uma semana, o governador José Melo afirmou que a crise econômica do país não afetou a educação no estado. A educação para mim é o que há de mais importante, porque ela sedimenta o futuro. Por isso, não teve crise na educação. Não faltou recurso e a gente conclui o ano com 11 obras para entregar, sendo 3 escolas de tempo integral, disse o governador ao anunciar que já tem dinheiro em caixa para investir 350 milhões na expansão das escolas de tempo integral e escolas padrão no ano que vem. O governo também pretende melhorar a estrutura das escolas da rede com a construção de ginásios poliesportivos, como o recém-inaugurado por ele, para implantar a partir de janeiro o que ele chama de embriões do projeto Todos pela Vida, uma de suas propostas de campanha. Agora, 6h18 em Manaus. Após uma maratona de 11 meses de atividades, a Escola de Contas Pública do Tribunal de Contas do Amazonas, SPTC-AM, encerrou no final da manhã de ontem o ano letivo de 2016, com a palestra do Procurador de Contas, Evanildo Santana, e comemorando a capacitação e certificação de 7,2 mil jurisdicionados, servidores públicos, entre eles do próprio TCE-AM e ainda membros da sociedade civil organizada. Foram percorridos, segundo o balanço apresentado, 61 municípios do estado, disponibilizando cursos com participação presencial e também à distância, a partir da parceria com o Centro de Mídias da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC. Ao falar aos gestores públicos e servidores na solenidade de encerramento, o coordenador-geral da SCP, a Escola de Contas Públicas, Josué Filho, agradeceu a colaboração dos institutos da SCP, a maioria composta por servidores da casa, e ressaltou o empenho das administrações em qualificar os servidores. A Defensoria Pública do Amazonas presta orientação e assistência jurídica gratuita no Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, que fica na Avenida Brasil, no bairro de Santo Antônio, zona sul de Manaus, das 8 às 14 horas. A ação faz parte da programação do aniversário de 5 anos do espaço, que também abrigará no mesmo dia outros serviços nas áreas de cidadania, saúde, meio ambiente e embelezamento. Em convênio com a Faculdade La Salle, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra do Amazonas, a DESG-AM, certificou
certificou o aluno do curso de pós-graduação Lato Sensu em Política e Estratégia, turma de 2016. O evento teve a participação de diversas autoridades do estado do Amazonas e foi realizado no auditório do Comando do 9º Distrito Naval, localizado no centro de Manaus. Durante a cerimônia de encerramento foram diplomados 21 alunos do curso de pós-graduação e a especialização teve duração de 8 meses. Como parte do cronograma, os estudantes tiveram módulos e palestras ministrados por professores renomados. 6h20 em Manaus. A Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA e a SUAB, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, promovem a realização nesta quinta-feira de mais uma edição da Feira de Produtos Regionais. A feira será no estacionamento dos servidores da SUAB e CEINFRA, com entrada pelo bairro Ouro Verde. A abertura será às 8h30, com a venda de café da manhã e a comercialização de hortifrutigranjeiros, queijos e peixes, entre outros produtos. Aberta aos moradores dos bairros vizinhos, como o próprio Ouro Verde, Curuado e São José, a feira da ADS tem, na qualidade de seus produtos e nos preços sempre menores, seu maior atrativo. A sexta e última reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAN, em 2016, será realizada nesta quinta-feira e submeterá aos conselheiros uma pauta que relaciona 28 projetos industriais estimados em 1,207 bilhão de reais e 822 novos postos de trabalho ao longo do período de até 3 anos. A reunião está prevista para as 10h no auditório da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Projetos para a produção de resíduo de papel reciclável, madeira beneficiada, terminais portuários e biodiesel são os destaques da 165ª reunião do CODAN. Mesmo com a crise econômica que vem tolhendo a atividade industrial no país, o Amazonas continua sendo um bom destino para novos investimentos. Em dezembro do ano passado, as empresas aprovaram 49 projetos com recursos de 1,142 bilhão de reais. Em 2014, em 34 projetos aprovados, os investimentos foram restritos a 429 milhões de reais. Segundo o secretário de Estado de Planejamento, Tomás Nogueira, a manutenção do calendário bimensal de reuniões do CODAN indica que, apesar do cenário desfavorável da economia, os investidores estão apostando na recuperação do mercado a médio e longo prazo. Segundo Nogueira, além da segurança jurídica, o Polo Industrial de Manaus tem tecnologia e mão de obra capacitada. O CODAN é a instância do governo responsável pela aplicação da política de incentivos fiscais do Amazonas. O conselho é formado por 18 representantes de órgãos e instituições como Suframa, Cefaz, Prefeitura de Manaus, Sindicato de Trabalhadores e de Empresários. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial, começando a falar de ocorrências de pronto-socorro. Pronto-socorro 28 de agosto. Um plantão considerado tranquilo. Entretanto, uma pessoa vítima de acidente de trânsito deu entrada na noite de ontem. Um homem que caiu de uma moto deu entrada em estado... Não dá pra morrer não, tá mais pra lá, quebrado e tal, mas não está no Bico do Urubu. Também deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Um homem vítima de agressão física, ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. No pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, o plantão foi da seguinte forma: uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo, envolveu-se em uma briga no bairro Jorge Teixeira. De repente, era um murro pra lá, era um murro pra cá. Aí apareceu um filho do cão e deu uma faca na mão de um dos estavam brigando. Ele riscou seu oponente a faca, por pouco não mata. Outros ainda diziam: olha a faca, rapaz, e ele não olhava e a porrada cantou e um deles saiu gravemente ferido e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. As informações de primeiro momento dão conta de que a briga foi por causa de um triângulo amoroso, ou seja, um dos rapazes estava ficando com a mulher do outro. A briga começou por causa disso. As informações dão conta de que a mulher, a pivô da briga, após ver a briga dos dois, foi embora na garupa de um outro motoqueiro. Rapaz, é que ela presta? Subiu na garupa de um outro motociclista e pegou rumo ignorado.
Também no pronto-socorro Platão Araújo, deu entrada um homem vítima de agressão física. Ele levou 2 pauladas, uma na costa, outra na cabeça. Tudo também por causa de briga, e dessa vez uma briga por causa de cerca. Aconteceu no bairro Tancredo Neves, era a noite de ontem. Falando em noite de ontem, moradores do conjunto Cidadão 12, mais precisamente da Rua 10, estão aí agradecendo o policiamento na área e também a Manaus Luz, que iluminou toda a rua, inibindo a ação aí de quem tivesse fazer infração. Ajudando aí a segurança, a Manaus Luz colocou luz ontem na Rua 10, no conjunto Cidadão 12. Quem coordenou todo o trabalho foi o Anderson, e foi um pedido feito aqui pelo Jornal da Manhã, e os moradores agora estão satisfeitos com a rua iluminada lá na Rua 10, no conjunto Cidadão 12, numa ação do Anderson e a equipe da Manaus Luz, inibindo também a criminalidade no local. Aliás, lá na Rua 10, no conjunto Cidadão 12, tem gente que perde dinheiro e diz que é roubada. Vou te contar, agora tem iluminação, eu quero ver qual vai ser a desculpa, né, que essas pessoas que perdem dinheiro pela rua e depois dizem que são roubadas. Acontece muito isso ali na Rua 10, no conjunto Cidadão 12. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, mas como apanhou? Apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes e um dolorido e poderoso rabo de arraia. Esse homem que apanhou havia roubado o celular de uma jovem e saiu correndo. Rapaz, era ele na frente e mais uns 15 atrás. Quando alcançaram, meteram a peia no ladrão, apanhou e apanhou muito. Tudo aconteceu no bairro Zonfre Bofete. Foi assim, ó, a porrada cantou, pô. Até uma senhora que estava voltando da igreja, uma obreira com a Bíblia debaixo do braço, ela vinha louvando em voz baixa quando viu que se tratava de um ladrão, pegou a sombrinha e deu 2 lapadas no bandido, que saiu todo quebrado, rumo ao pronto-socorro João Lúcio. Ainda... E mais do João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto. Esse homem estava na garupa de uma moto. Ele estava na parada do ônibus, esperando o seu coletivo passar. Quando de repente apareceu um motoqueiro. Era amigo dele. Bora, fulano, pula aí na garupa, vamos que eu te levo. O besta aceitou a carona. Daí diante, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, o motoqueiro já saiu em disparada, em altíssima velocidade, cortando os carros, passando pela frente de todo mundo. Em uma das curvas, o garupeiro não se segurou direito e saiu rebolando pelo asfalto. Saiu com a envira do corpo toda machucada. Eduardo Silva, ele deu entrada com o braço quebrado e com hematomas em todo o corpo. Por sorte, ele estava usando capacete, mas tenho certeza, nunca mais ele vai pegar carona de nenhum motociclista. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Era final da tarde. Naquele momento, nós já recebíamos as ligações do Sargento Moraes, que estava de serviço ontem na 4ª SICOM. Ele nos informara de que um atropelamento na rua Palmeira do Miriti, no bairro Gilberto Mestrinho, matou um garoto de 14 anos. Ele via em sua bicicleta quando de repente foi atropelado e teve a cabeça esmagada. O garoto tinha apenas 14 anos de idade e foi vítima aí desse bárbaro acidente de trânsito, deixando todo mundo desesperado, os moradores comunitários, alguns familiares também, com essa perda irreparável de um garoto de 14 anos que morreu atropelado, esmagado pelas rodas de um veículo no momento em que andava em sua bicicleta. Aliás, quem anda de bicicleta, todo cuidado é pouco.
faca, olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem foi barbaramente assassinado no bairro Puraquequara. Foi barbaramente pipinado a facadas. Ele levou aproximadamente 12 facadas. Um homem, até o momento não identificado, morreu na ponta de uma faca lá no bairro Puraquequara. Foi muita facada pelo corpo e ele levou muitas facadas e não resistiu aos ferimentos e morreu. E atenção! Barbaridade, crueldade, frieza e morte. Um homem foi barbaramente assassinado com aproximadamente 50 teçadadas. E tudo aconteceu no bairro Colônia Antônio Aleixo. E tudo aconteceu assim. Um homem foi barbaramente assassinado, o corpo jogado na mata. De repente, populares passavam pelo local e se depararam com a cena macabra. Um homem com o teçado cravado no rosto, o teçado atravessado na cabeça de um homem. Esse homem, antes de ter esse teçado atravessado e cravado na cabeça, ele ainda levou 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15, 20, 25, isso é teçadada, 30, 35, 40, 52 teçadadas pelo corpo. Daí como é que escapa? Ele não resistiu aos ferimentos e morreu bem morrido, com 50 teçadadas espalhadas pelo corpo. Eduardo Silva, ele teve dedos decepados, tanto da mão quanto do pé. Foi uma verdadeira barbaridade que se fez contra esse homem. A polícia, no primeiro momento, acredita em um acerto de contas por tráfico de drogas. Crime ocorrido no bairro Colônia Antônio Aleixo na noite de ontem. Um crime bárbaro, um crime que com certeza vai repercutir muito. Tive acesso às fotos, uma coisa realmente macabra ocorrida lá no bairro Colônia Antônio Aleixo à noite de ontem. Chega a informação através do grupo Chupa que é de Uva. Foi daí que eu recolhi essa informação. O melhor grupo de WhatsApp da cidade, comandada pelo investigador de polícia Geraldo Filho. Nesse grupo tem delegado, agentes de polícia, repórteres, só nada, não é qualquer um não. E muita gente no grupo Chupa que é de Uva. A moçada nos passou essa informação, inclusive com fotos na noite de ontem. Grupo administrado pelo investigador Geraldo Filho. Aliás, a sogra do Geraldo, alô sogra do Geraldo, não perde sequer um Jornal da Manhã. Ela gosta do noticiário de polícia. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 58 exames de corpo de delito. Dentre eles, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Mais uma vez aconteceu. Um homem que foi molestado pelo seu colega de copo. Ele bebeu com seu amiguinho. Quando o outro coleguinha ficou embriagado, ficou bodado, ele foi lá e se usou das partes íntimas do seu colega de copo. Você que bebe com seu amigo, todo cuidado é pouco. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. E vamos começar pela Loto Fácil, concurso de número 1448. 15 acertos, 2 apostas ganhadoras, uma de Cuiabá, no Mato Grosso, e outra de Cascavel, no estado do Paraná. Cada uma delas recebe R$862.868 e mais 40 centavos.
As dezenas sorteadas ontem no concurso de número 1448 da Loto Fácil foram estas. Anote: 01, 03, 04, 05, 06, 08, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 24. Vamos repetir para você as dezenas do concurso 1448 da Loto Fácil, que teve 2 ganhadores, um de Cuiabá, no Mato Grosso, e outro de Cascavel, no Paraná. 01, 03, 04, 05, 06, 08, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Vamos agora falar de quina, concurso de número 4258. O prêmio principal, a quina, 5 números acertados, não houve acertador, portanto, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, hoje, quinta-feira, dia 15, 1.400.000 reais. Mas a quadra teve 148 apostas ganhadoras para um prêmio de R$2.411,70. O terno teve 8.049 apostas ganhadoras, prêmio para cada uma delas, R$66 e mais 68 centavos. 161.775 apostas fizeram duque para cada um, prêmio de R$1,82. Atenção para as dezenas do concurso de número 4.258 da quina. Anote: 03, 05, 27, 43, 49. Vamos repetir as dezenas do concurso de número 4.258 da quina, que acumulou 03, 05, 27, 43, 49. Vamos falar agora de Mega Sena em seu concurso de número 1885, que também acumulou na faixa principal. Estimativa de prêmio para o próximo concurso no sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 33 milhões de reais. 88 apostas fizeram a quina e cada uma tem direito a um prêmio de R$27.665,59. A quadra da Mega Sena teve 6.170 apostas ganhadoras com premiação individual de R$563 mais 68 centavos. Atenção para as dezenas do concurso de número 1885 da Mega Sena. Anote: 07, 14, 18, 23, 32 e 59. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso de número 1885 da Mega Sena, que acumulou 07, 14, 18, 23, 32 e 59. Agora 6h40 em Manaus. Esportes. Manaus vai sediar nesta sexta-feira a festa de premiação do Brasileirão Feminino Caixa 2016, que vai homenagear aquelas meninas que encantaram dentro das 4 linhas nesta temporada. O evento acontece no Tropical Manaus Eco Resort, na Ponta Negra, a partir das 19h30 e é aberto à imprensa. A ação recebe o apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. Essa é a primeira vez que a capital amazonense recebe a festa de premiação, que será realizada em forma de jantar e confraternização entre jogadoras. O Kashima Antlers surpreendeu o Atlético Nacional e venceu a primeira semifinal do Mundial de Clubes, realizada nesta quarta-feira, avançando a decisão da competição de modo inédito. Os colombianos favoritos no confronto acabaram derrotados por 3-0 e terão que se contentar com a disputa do terceiro lugar da competição. Shoma e Suzuki fizeram os gols da partida no City City Football Stadium. Com a vitória dos japoneses, a final será entre Kashima e o vencedor da partida entre Real Madrid e América do México, que será disputada nesta quinta-feira, 8h30 de Brasília. A partida, nesse caso, já está em andamento. O Flamengo optou pelo caminho mais provável e decidiu não renovar o contrato com o atacante Emerson Sheik. A diretoria discutiu o caso nos últimos dias e descartou até a possibilidade de um vínculo mais curto ou por produtividade. O Flamengo está no mercado para contratar ao menos um atacante de lado de campo, o que os cartolas definem como ponta agressivo. Vitinho, Marinho, William mantém conversas.
Últimas notícias. A Bovespa fechou em queda nesta quarta-feira, com operadores mantendo cautela diante da instabilidade do cenário político nacional e após o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, decidir voltar a elevar os juros nos Estados Unidos, confirmando a expectativa do mercado. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa, caiu 1,8% a 52.212 pontos. Na semana, a Bolsa acumula queda de 3,78% e no mês, 5,97%. O dólar subiu 0,22% em relação ao real, a 3,332 na venda. Na semana, o dólar, a moeda americana, tem queda acumulada de 1,18% e no mês de 1,6%. Pela primeira vez em 2016, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, elevou a taxa básica de juros em 1/4 de ponto. Por isso, a taxa ficou entre 0,50% e 0,75%, um segundo aumento nos últimos 10 anos. O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que renegocia as dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. A proposta é uma resposta do Legislativo ao pedido de vários governadores de estados que enfrentam crises financeiras. Caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Pela proposta aprovada, os estados que enfrentam graves dificuldades financeiras podem ingressar em um regime de recuperação fiscal. Com isso, terão as dívidas com a União suspensas por tempo indeterminado, mas deverão cumprir uma série de contrapartidas exigidas pelo governo federal. Morreu ontem em São Paulo, aos 95 anos de idade, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito de São Paulo. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Catarina desde 28 de novembro, com um quadro de broncopneumonia. O ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, prestou ontem à tarde o seu terceiro depoimento de acordo de delação premiada na rede ou na sede da Polícia Federal em Curitiba. Marcelo, preso desde junho de 2015 na carceragem da Polícia Federal e na capital paranaense, foi ouvido na sala de um dos delegados responsáveis pela investigação no segundo andar do prédio. A oitiva começou por volta das 15h30. Ele estava acompanhado do advogado Luciano Feldens. O primeiro depoimento ocorreu na segunda-feira. Ontem, ele falou pela manhã e à tarde. De acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente da Odebrecht confirmou o presidente Michel Temer, que pediu 10 milhões de reais para a campanha do PMDB durante reunião no Palácio do Jaburu em 2014. No depoimento, Marcelo não deu detalhes sobre o pagamento. Em delação premiada que ainda depende de homologação do Supremo Tribunal Federal, o ex-vice-presidente de Relações Institucional da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, disse que entregou dinheiro em espécie no escritório do advogado José Yunes, amigo e assessor especial do presidente Temer. Após ser mencionado em acordo de delação premiada do ex-dirigente da Odebrecht, o assessor especial da presidência José Yunes entregou nesta quarta-feira uma carta pedindo demissão do cargo, informou a Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto. O advogado Yunes trabalhava diretamente com o presidente Michel Temer, de quem se diz amigo há mais de 50 anos. Nos termos de confidencialidade, espécie de pré-delação que antecede a assinatura do acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República, o ex-vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Odebrecht, Cláudio Melo Filho, afirmou que a empreiteira entregou 4 milhões de reais no escritório de José Yunes, em São Paulo. Por determinação do presidente venezuelano Nicolás Maduro, a fronteira da Venezuela com o Brasil, que fica entre a cidade de Santa Helena de Guairém, cidade venezuelana, e Pacaraima, nordeste do estado de Roraima, está fechada desde as 0h da última terça-feira por 72 horas. Nicolás Maduro alegou que o decreto determinando o fechamento da fronteira é para combater as máfias que estão contrabandeando a moeda nacional. O presidente determinou também o fechamento da fronteira da Venezuela com a Colômbia pelo mesmo período. Em nota, o Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Caracas recebeu uma nota verbal do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela informando sobre a decisão do fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela por 72 horas. Na nota, a chancelaria venezuelana explica que a decisão se deve à extração ilícita de notas da moeda venezuelana, uma questão relacionada aos aspectos internos do país vizinho, ao qual não nos cabe comentar. 6h50 em Manaus, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Fux manda projeto de anticorrupção de volta para a Câmara, Maia de intromissão. O que diz o dia? Viúva da Mega Sena será interrogada no Tribunal de Júri nesta quinta-feira. Destaque do Extra ainda no Rio de Janeiro. PM reformado que estava desaparecido há 5 dias é encontrado vivo. Principal matéria de capa da Folha de São Paulo. Mendes diz que Fux deveria fechar o Congresso e dar a chave à
Lava Jato. O que diz o estado de São Paulo? Em nova derrota, Renan desiste de votar projeto de abuso de autoridade. Destaque do Correio Brasiliense. Ajuste fiscal segue forte e sem soluços, garante Meirelles. Valor econômico. Senado aprova relatório de renegociação das dívidas dos estados. Vamos agora às manchetes dos jornais locais, começando pelo Agora, que diz: Suspeito de assassinar amiga com 24 facadas, homem foge de delegacia no Manaquiri. Jornal do Comércio. Morre Felipe Dal. O que diz o jornal A Crítica? Ministério Público pede reprovação das contas de ator. Principal matéria de capa do jornal Amazonas em Tempo. Amazonas tem aporte de 350 milhões. 6h51 em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Hélio Ramos, Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini com o boletim policial. A técnica foi de Itamar Jardim, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral, com supervisão técnica de Carlos Luiz Silva. A apresentação foi de Edson Melo e de Eduardo Silva. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.